Boa noite a todos. Que bom, né, que estamos aqui hoje. Hoje vamos falar sobre um assunto que ele é bastante conturbado, vou dizer dessa forma, que hoje nós vamos falar sobre o Apocalipse. A princípio, quando nós falamos sobre o Apocalipse, nós imaginamos imediatamente no livro da Revelação, que é o último livro lá do livro sagrado, né, da Bíblia, que foi o livro escrito por João. E muitas vezes, quando nós pensamos no Apocalipse, nós pensamos sempre em coisas ruins, não é verdade? Todas as vezes que a gente pensa nessa expressão, a gente sempre a coloca como sinônimo de algo muito ruim, de catástrofes e tudo mais. Mas se nós fôssemos analisar a palavra, né, e a sua essência e origem, Apocalipse nada mais é do que revelação. Então, a princípio, nós não poderíamos, não deveríamos fazer essa relação tão catastrófica, né, de colocarmos essa palavra como algo tão ruim. O que nos faz pensar dessa forma? Infelizmente ou felizmente, é porque o livro da Revelação nos parece um filme de terror. Não sei aqui quem já o leu, mas tenho que admitir que a primeira vez que eu o li, vamos dizer que a gente nem dorme, né? À noite daquele dia. Principalmente porque hoje, se nós o lêssemos, com tudo que nós já escutamos ou com tudo que nós compreendemos das revelações do nosso Mestre Jesus, o Apocalipse nos parece um livro de ficção. Por que ficção? Porque o que mais se fala no livro das revelações seria de um Deus extremamente humanizado. Quem aqui já leu o Apocalipse, o livro das revelações? Só Andressa? Todo, todo do início ao fim como um livro, nunca li não. Vou e fui lendo partes separadas. Uhum. Com certeza, todos vocês foi dessa forma, né? Com Sim. certeza. Vocês só não sabem poucas partes do livro, né? Mas não tem problema. Eu diria a vocês que quando vocês puderem, leiam na parte da manhã, para que até à noite vocês esqueçam do conteúdo do livro, que ele efetivamente é um livro que poderia nos tirar o sono se nós não tivéssemos hoje o conceito de um Pai justo, misericordioso e amoroso que foi trazido por Jesus. Bem, a princípio nós poderíamos dizer o seguinte, mas espera aí, Adriana, o livro de João, ele veio depois de Jesus. Então tem alguma coisa errada. Porque Jesus falou para os apóstolos, Jesus falou para todos que o quisessem escutar, que Deus era bom, Deus era Pai, Deus era misericordioso. E foi João, um dos seus apóstolos preferidos, que veio nos trazendo o livro da Revelação. Ok. Bem, claro que tudo o que nós falarmos aqui vai ser uma interpretação, tudo bem? Tudo que nós falarmos aqui vai ser uma ideia do que a gente já aprendeu até hoje. Bem, se nós temos em nosso ser a certeza de que este Pai Criador, ele é um ser misericordioso e bondoso,
o que pode ter acontecido quando João ele trouxe para as palavras a sua experiência extrafísica, ele se utilizou das expressões que eram entendidas a uma época que o povo ele necessitava ter ainda temor por este Deus, por este Senhor, que era assim que Israel enxergava aquele seu Deus único. Então, quando nós pensamos na ira de Deus atuando em todos os processos do livro da Revelação, nós podemos estar falando tão somente que tudo aquilo que estava sendo colocado foi permitido por um pai sábio e que necessitava levar aos seus filhos as experiências necessárias para que eles abandonassem os caminhos equivocados que eles estavam traçando. Então, para aqueles que não conhecem o livro da Revelação, neste livro é-se falado sobre a ideia de que o Pai, juntamente com os seus asseclas, com os seus seguidores, com os seus auxiliadores, Deus, ele atuou para que a humanidade, de tempo em tempo, recebesse as experiências necessárias para enxergar a presença de Deus na sua vida. Então, a cada vez que se falava sobre os 7 selos, que se falava sobre as 7 trombetas, que se falava sobre as 7 taças, estava se falando sobre as experiências que o planeta Terra estava passando após ter sido orientado por todos aqueles que eram mestres, pelos profetas, todas as experiências que a humanidade vem passando para que ela possa compreender que não dá para a gente viver só nos prazeres mundanos. E neste caso, a forma que foi trazida por João neste livro sempre parece que o pai ele está irado com os seus filhos que não conseguem enxergar o seu poder e assim ele os castiga diante de sua ignorância. Para aqueles que hoje já estão sempre no estudo deste Pai amoroso e misericordioso, não parece que estão falando sobre outra pessoa, sobre outro ser. Então, quando nós nos deparamos com o livro de João, que por sinal foi um dos apóstolos mais gentis que se tinha, ele era o mais amoroso. Então, vocês imaginam, vindo de um apóstolo amoroso, um livro dessa natureza, fica parecendo que, dentro de um contexto, este livro ele é muito necessário que nós o enxerguemos, que nós tomemos consciência de sua existência. E aí vem a minha pergunta: quantos de vocês teve, diante de todo o tempo que vocês estão estudando sobre a espiritualidade, quanto tempo tem que vocês não buscam esta leitura? Alguns de vocês já disseram que nunca leram. Então, vamos dizer que vocês já estão nessa labuta de lapidação de si mesmos há, por exemplo, 5 anos, há 10 anos, há 20 anos, não importa. Quanto tempo, então, vocês estão atrasados para buscarem um conhecimento maior sobre aquilo que será necessário para que vocês possam crescer no processo? Verdadeiramente,
Não são 5 anos, não são 10 anos, não são 20 anos. Verdadeiramente, é toda uma existência carnal e espiritual. Por quê? Porque nós já estamos, pelo menos há 2.000 anos, com a existência deste livro. Vou botar diferente, né? Vamos dizer que nós estamos aí há uns 300 anos. Não vou botar 2.000 anos, não. 300 anos. Porque antes, vamos dizer que este livro ele não estava à disposição da grande população. Tudo bem? Agora, a má notícia é a seguinte: se as fofocas espirituais estiverem certas, e se realmente aqueles que reencarnaram no Brasil são aqueles líderes religiosos que fracassaram nas suas atividades para levarem os fiéis ao caminho certo, lembram disso? Se é dessa forma, então significa que nós já temos conhecimento há muito mais tempo sobre o livro das Revelações. E nós o interpretávamos como queríamos, não é verdade? Bem, neste livro das Revelações fala-se sobre aqueles que resolveram se deixar marcar pelo símbolo da besta. Vocês já fizeram uma análise minuciosa em vocês. Vocês já procuraram se em algum lugar bem escondido não existe essa marca. Brincadeiras. Não, não, Léo, nada. Brincadeiras à parte. Brincadeiras à parte. Eu acho que ainda Mas não. neste livro, Eu acho que eu não virei fala, a Léo, besta ainda. Não virei a besta. Não apareceu 666. Vai que amanhã aparece. não. Oh, meu Deus do céu, isso é perigoso. Mas vamos lá. Eu também nunca vi um servo da besta tão caridoso quanto você, Léo. Então, você está indo contrário ao seu chefe, se for dessa forma, hein? Mas vamos lá, brincadeiras à parte. Fala-se sobre aqueles que se deixaram marcar pela besta. Ou seja, gente, claro que não é uma marca, essa marca que nós estamos falando não seria o 666, mas o que seria então? Pensem um pouquinho. Essa marca seria as nossas ações que estariam condizentes com aquela criatura, entre aspas, que quer que a gente haja contrário aos ensinamentos cristãos, ou os ensinamentos de amor, vou botar assim, né? Porque nós podemos não ser cristãos, mas sermos mais cristãos do que muitos cristãos que existem na Terra, não é isso? Então, essa marca que está se falando é aquela marca que nós colocamos em nós mesmos, são as memórias que estão contidas em nós e que nos marcam, dizendo quem nós estamos hoje. Se hoje vocês conseguem entender a importância de sermos os seguidores de Jesus, e de que nós nos colocaríamos seguidores, apesar de todas as dificuldades que puderem vir em nossa vida, nós seríamos aqueles que seriam, entre aspas, salvos. Ok? Bem, neste livro da Revelação, ele diz que tudo acontecerá a partir do momento em que começarem as arrebatações. O que é isso? É quando nós começarmos a sumir. O que é isso? É quando, de repente, vocês estão conversando com uma pessoa boníssima e ela, de repente, ela some da sua frente.
foi arrebatada para os céus, não sofrerá com as dores desses momentos, que são dores inimagináveis. Então, se fala sobre a ideia de que tudo isso começará quando aqueles seres escolhidos, ou seja, aqueles seres que construíram a melhor plantação, eles forem retirados do planeta com o seu corpo, tudo, e vão ser levados para algum lugar. O livro da Revelação, ele diz isso. A princípio, nós ficaríamos nos perguntando o seguinte: para quê? Para que que nós sairíamos do planeta com um corpo material, né? E seríamos levados para algum lugar. Logo de início, nós poderíamos duvidar de que isso seria algo possível de se fazer. Bem, nós sabemos que isso é um tipo de fenômeno físico possível de acontecer. Nós só não sabemos como fazer. Se isso pode acontecer ou não, não nos cabe agora dizer que seria impossível ou possível de acontecer. Mas, pelo livro da Revelação, aconteceria isso. Vamos lá. Quando nós falamos sobre esse tipo de coisa, nós conseguimos compreender que, havendo a necessidade de você poupar aqueles que não precisariam passar por esses momentos de tormenta, nós acreditamos de uma forma mais facilitada de que essa arrebatação ela não aconteceria desta forma. Ela poderia acontecer, por exemplo, por incrível que pareça, isso vocês podem até rir do que eu vou falar, pode acontecer até de uma forma material, como se faz, por exemplo, um disco voador que abduz um ser da Terra e leva para a sua nave espacial. Sim ou não? Quem diz que isso não é possível? Claro que é. Porque se o ser, este ser, ele for tão materializado como nós, a diferença seria tão somente da espécie que somos, então este ser tem condições, sim, de poder levar alguns da humanidade através de suas naves espaciais. Mas estou aqui só colocando possibilidades. A princípio, diríamos nós que essas pessoas que fossem poupadas dessas dores inenarráveis, elas poderiam simplesmente sair deste planeta através de mortes naturais, através de uma forma muito mais condizente com a física, né, do nosso planeta, e assim, essas pessoas, elas estariam já no reino de Deus, ou seja, no plano espiritual, para depois poderem retornar da melhor forma possível e para o planeta a que elas merecem. Tudo bem até agora? Ou estou deixando todos muito, assim, cabreiros? Não, tá Está bom. dando Mas para... já que você deu essa pausa, Léo, vou fazer uma pergunta assim, só para ver se eu estou conseguindo Fala aí, entender. Léo. É, Então você quer dizer que, ou eu poderia entender que essa relação do Apocalipse, né, de que João teve as visões, né, porque o livro do Apocalipse foi feito, não foi das outras formas, né? João via as coisas, né, segundo, você me corrige se eu estiver errado, né? Mas pelo menos que eu me lembro de quando eu estudei, algumas partes eram visões. Sim, Seria como visões desse momento que nós estamos passando agora, desse momento de, né, de lá das provas para o regeneração, você explicou aí do disco voador fazendo essa transição, do arrebatamento, então seria mais ou menos isso? Teria alguma relação?
tem toda a relação, né, Léo? Tudo o que está no livro das Revelações, ele não acontecerá tudo de uma vez. O que está no livro das Revelações está acontecendo desde muito tempo. Tudo está acontecendo desde muito tempo. Então, quando nós falamos sobre o que está ali, é mais do que natural nós começarmos a desconfiar de que as últimas etapas do livro da Revelação já estão acontecendo. Então, quando se fala, por exemplo, sobre as trombetas, nós estamos falando sobre situações extremamente reais e que nós estamos nos fazendo de bobos e não queremos enxergar que as nossas ações estão nos levando para o tipo de revelação que foi feita por João. E são as nossas ações. No livro do Apocalipse, a gente olha e vê Deus agindo, não é? A gente olha, por isso que eu gostaria que vocês pudessem depois dar uma lidinha, porque se eu for ler o livro das Revelações para vocês, não vai ter palestra, só vai ter leitura, ele é um pouquinho elastecido, mas é, quando se fala das trombetas, nós estamos falando de situações em que ficou muito claro que as nossas atitudes, elas estão provocando tudo o que está ali escrito. No livro fica a ideia de que Deus está provocando, Deus está fazendo, ele manda os anjos tocarem a trombeta, e aí acontece uma circunstância, tocar outra trombeta e acontece outra circunstância. E nós vemos aí claramente que, por, por atitudes nossas, cada circunstância que se encontra ali já aconteceu e já está acontecendo, porque tem coisas que nem pararam ainda. E aí vocês podem falar, então Deus não tem poder, Deus não. Não, gente, ao contrário. A atitude do livro da Revelação, quando fala que Deus está atuando, é porque Deus ele atua em cada lei divina que se faz presente para que as ações, reações do universo e da natureza aconteçam como tem que acontecer. Então, Deus ele agiu conforme suas leis. Deus ele está atuante porque suas leis estão atuantes. Deus é tudo, então Deus é as leis. Vocês conseguem entender isso? Então, quando nós lemos o livro das Revelações, em que fala que Deus é irado, que Deus está promovendo justiça, ele está fazendo tudo isso não por ira, não por raiva dos seus filhos ignorantes, mas simplesmente porque ele sabe que precisa passar, nós precisamos passar por tudo aquilo para que nós possamos enxergá-lo como nosso Criador, como nosso Pai. Enquanto nós não sentirmos a dor efetiva, e aí eu não estou falando de sofrimento, eu estou falando de dor, enquanto nós não experienciarmos a, a lição da vida que nos fará parar para pensar sobre quais são as nossas atitudes, nós não nos daremos condição, ou melhor, nós estaremos nos levando a vivenciar todas as etapas daquilo que foi revelado por João. Mas se nós agora começarmos efetivamente a abraçar aquilo que é dito como certo, aquilo que nós afirmamos acreditar que são os ensinamentos cristãos, se nós abraçarmos com fé, se nós termos efetivamente Deus no nosso coração, nós seremos aqueles marcados para nós não termos que vivenciar tanta opressão. Volto a dizer, o que seria essa opressão? Essa opressão nada mais é do que, de repente, nós termos que viver um momento do nosso planeta em que nós vamos ter aberto tanto a nossa camada de ozônio que o sol ele vai estar insuportável para nós vivermos
na superfície da Terra, por exemplo. Vocês concordam comigo que isso pode ser uma realidade? Então, se nós, de repente, não atuarmos para melhorarmos a nossa forma de viver, e se nós agíssemos, continuássemos com essa mesma atitude, continuássemos abrindo a camada de ozônio, nós, no final, não teremos nenhuma proteção contra o sol. E o que nós estamos vendo até hoje é que, a cada dia, 1 grau a mais está subindo na nossa temperatura, e aí, de repente, chega um momento que nós não vamos aguentar. Quantas pessoas nesses últimos anos já não morreram em razão de uma temperatura que já não segue mais aquilo que era antes? Tudo bem? Só para constar, uma das coisas que se falava era, por exemplo, do sol queimar o ser humano. Tudo bem? Léo? Léo? Ixi, meu moderador esqueceu de mim. Boa noite, desculpa. Estava aqui resolvendo um problema. Eu vou fazer uma pergunta e depois eu vou te perguntar se eu fiz uma relação e se ela faz sentido. A pergunta é: ser retirado do planeta tem alguma coisa a ver com a passagem do planeta de provas e expiações para a regeneração? Tem tudo a ver, tem tudo a ver. Porque se nós formos pensar no próprio livro da Revelação, das Revelações, esse livro ele fala sobre o, esse mundo de regeneração, quando ele fala que nós viveremos depois disso tudo acontecer, porque eu falei que era um filme de terror, mas nesse filme de terror o bem vence o mal, gente, não se preocupem. Nesse tipo de revelação foi nos informado que depois disso tudo acontecer, aqueles que foram escolhidos viverão num planeta que não existirá choro, não existirá dor, não existirá nada. Então, nós estamos falando do quê? Nós estamos falando de planetas regenerados, nós estamos falando de planetas felizes, nós estamos falando de planetas melhores do que o de prova e expiação. Então, sim, tem tudo a ver. Por isso que eu estou dizendo para vocês que quando nós falamos desse livro da Revelação, nós não estamos falando de algo, por exemplo, que já aconteceu ou de algo que vai acontecer. Nós estamos falando de algo que está acontecendo, gente. Muitas coisas já aconteceram, outras coisas estão acontecendo, e para o futuro, que a gente não sabe quanto tempo será, outras tantas coisas acontecerão. Claro que, volto a dizer, lembra do que eu disse, João, à época, ele tinha uma forma de falar. João, ele trouxe para palavras coisas que João talvez ele nem entendesse. Claro que João foi inspirado. Claro que João ele teve auxílio para poder escrever as coisas que ele queria, mas ainda assim, João ele precisava escrever para um povo que ainda era bastante grosseiro, bastante cru, e isso seguir pelo tempo afora. Eu me questiono, ainda me questiono, até que ponto nós deixamos de ser esse povo tão cru. Porque por exemplo, uma das coisas que eu fiquei pensando foi o seguinte: quando tudo tivesse acontecendo, que isso está no livro das Revelações, ele falava o seguinte: a quarta trombeta ela tocou e aconteceram inúmeros fenômenos que foram terríveis, terríveis, coisas terríveis acontecendo com o ser humano, e o ser humano continuava amaldiçoando a Deus. E esse fato, vou dizer a vocês
que isso está em circunstâncias que já serão. Então, eu fico me questionando o seguinte: se isso acontecesse hoje, será que nós não levaríamos o nosso pensamento a Deus e também não falaríamos: ó Deus, o que está vendo? O que você está fazendo? Você não me ama mais? Será que o Senhor era esse Deus misericordioso e amoroso que Jesus falava? Será que nós não iríamos contra ele, mesmo que nós enxerguemos que tudo o que está acontecendo foi obra nossa? Acho que nós temos que parar e pensar sobre isso. Fala, Léo. Quando você estava falando um pouquinho atrás, tá me ouvindo? Sobre a revelação, me fez lembrar que em Lucas, a gente tem lá, me fez lembrar da palavra do servo fiel, aliás, do servo invigilante, ou vigilante, não me lembro mais, né, que fala exatamente desse, né, desse momento. Então, eu acho que as revelações já adivinham ali, né? Lucas, na mesma sequência, né? Quando Jesus fala logo depois dessa parábola, ele fala daquela época, né? De que pai vai virar contra filho, né? De que ele, né? Ah, o que eu vou falar do fogo, sendo que o fogo já está na terra, né? Então, assim, realmente tem essa relação, né? Dessa introdução, talvez já em Lucas, né? Jesus, acho que já vinha, será que ele já vinha preparando a gente, né? Estou falando assim na sequência da leitura, né? Então a gente lê o Evangelho de Lucas, depois já entra, né, João, depois entra lá né, lógico, o Apocalipse aí na ordem da Bíblia está no último livro, né? Passa a vida de Paulo, né? Aquela confusão toda. É, mas seria isso, né? Jesus já, quando ele estava já preparando quem estava ali para essas coisas que viriam, como você nos trouxe. Não há como nós negarmos que Jesus foi um dos, e na nossa concepção, o principal, avatares, mestres que vieram no planeta. E ele jamais perderia tempo aqui na Terra, em não nos falando sobre isso. Ou seja, uma das missões dele era trazer todo tipo de ensinamento, mesmo que por parábolas, que ele falava isso. Eu falo por parábolas que vocês não vão me entender. E quanto tempo nós estamos levando para entender? Então, eu falo por parábolas porque vocês não vão me entender, mas estou deixando tudo aquilo que eu posso para que vocês tenham a consciência de que o Pai tudo sabe, tudo vê, é sábio e ele é misericordioso e bondoso. Mas, na sua sabedoria e justiça, o Pai não vai deixar, não vai nos retirar das experiências que precisamos viver se nós as construímos. Esse é um fato. Então, quando nós falamos sobre o servo invigilante, quando nós falamos de outras tantas parábolas que Jesus nos trouxe, parábolas dos talentos, não tem? Tudo isso, se nós formos pensar no livro da Revelação, tudo isso nos leva a nos prepararmos para esse momento, ou evitarmos esse momento. Por quê? Porque nenhum de nós, ele foi feito, ele foi criado para ele obrigatoriamente ter que viver esse momento. Vocês estão me entendendo? Por favor? Vocês estão entendendo? Porque, Andressa, preste atenção, nós não fomos criados, o Pai não nos criou e disse o seguinte: olha, eu vou criar a Andressa para que ela vá vivenciar todas aquelas experiências que hoje nós chamamos do Apocalipse, do juízo final. Não,
O pai criou a Andressa com, entre aspas, a esperança de que a Andressa, antes do juízo final, a Andressa tome jeito. Você entende? Porque se depende de nós, se depende da nossa capacidade de nós podermos mudar o curso da nossa história, alguns de nós, não vou dizer que foram muitos, mas alguns de nós não precisou vivenciar o juízo final em seus próprios planetas para que eles pudessem ser quem são hoje. Por quê? Porque as experiências anteriores foram suficientes para eles poderem fazer escolhas que os levaram muito mais rápido a estar do lado, né? Do lado de Deus, do lado de Jesus, lá no céu, sem ele ter que sofrer tanto, sem ele ter que passar por tantas dores. Então, o Pai, ele fez o quê? Ele criou leis perfeitas que fazem com que todos nós que estamos vivenciando a nossa existência tenhamos essas leis sempre incidindo sobre nós. E tendo essas leis sempre incidindo sobre nós, a cada vez que nós agirmos com ignorância, uma das leis vem e nos prova que nós deveríamos mudar de atitude. Se eu não aprendo na primeira experiência e faço errado de novo, vem de novo a lei e vai me ensinar que essa atitude ela não está tão acertada assim. Ok. Se eu aprendo nessa segunda experiência, tudo aquilo que eu poderia, por teimosia, passar lá para frente, que não existiu, porque não vou fazer, ele perde o sentido porque eu já vivenciei, já experienciei, já aprendi, agora eu vou seguir por outro curso, com outras experiências que me darão oportunidade de crescer. Tudo bem, gente? Tá dando para entender? Lembrem-se que eu não consigo ver quem está no pretinho, tá? Então, estou entendendo, tá todo mundo entendendo. Fala, Léo. Não, eu queria fazer uma outra pergunta para você. Eu estou aqui, esse negócio está queimando aqui, é meu fosfato, né? Lá no livro do Apocalipse, né, para quem a gente sempre lembra de haverá choro e ranger de dentes, né? São algumas partes, assim, talvez que todo mundo lembra um pouquinho, né? Choro, ranger de dente, a marca da besta, e fala também, me lembra bem sobre sempre das provas finais, né? Eu poderia pensar de que essas provas finais que o Apocalipse nos traz seria exatamente essa experiência que a gente vai aprendendo, né? E aí, se a gente está pensando num modelo evolutivo, seria a consequência, assim, a consequência do entendimento do livre-arbítrio, onde finalmente o homem assim, se depara e fala, caramba, realmente não é Deus, não sabe? Eu sou mesmo responsável por tudo. Será que caminha para esse entendimento, do entendimento geral do que é livre-arbítrio? Léo, você me perdoe, como eu tossi, eu não escutei uma parte. Talvez eu não tenha entendido exatamente o que você perguntou. Mas se Não, foi o então que eu entendi. eu, Ah, eu vou resumir então, né? Seria, vamos assim dizer, a prova final que a gente, né, ou as provas finais que a gente tem no Apocalipse, seria exatamente esta, os testes, né, que a gente vê todos os dias, né? Isso em termos individuais e em termos coletivos, dessa nossa relação de livre-arbítrio, de consequência de escolhas, né, de que tudo nessa evolução ela depende dessas escolhas, que são escolhas individuais e coletivas, então seria essa prova final exatamente essa, sabe, esse amadurecimento dessa relação de escolha e consequência? se eu disser que sim, muitos ficarão felizes, né? Porque seriam as experiências que nós já estamos acostumados a vivenciar. A minha resposta, ela é que tudo aquilo que nós estamos vivenciando faz parte do pacote. Perdão.
Tudo aquilo que nós estamos vivenciando faz parte do pacote. E todas as escolhas que nós fizermos farão com que o meu pacote final ele me traga determinadas reações, experiências. Então, por exemplo, vamos dizer que eu sou uma pessoa que eu estou, sabe, nesses últimos tempos, eu estou me conscientizando de que o meu caminho não pode ser só dos prazeres mundanos, materiais, e eu estou começando a compreender que a minha vida ela é mais feliz quando eu abraço alguns comportamentos mais cristãos. Vamos colocar assim. E aí, a partir desse momento, eu começo a dar na minha existência, eu começo a vibrar na minha existência uma energia muito mais cristã, muito mais pura. Lembrem-se, nós somos seres ignorantes e a pureza que eu estou falando é a pureza que nós somos capazes de construir, tudo bem? Então, nesse momento, nós estamos nos entregando a essa nova, esse novo proceder de vida. E aí eu acho que vai muito daquilo que a espiritualidade vive nos falando a respeito de nós abraçarmos muito mais a caridade que a nossa casa faz. Quando eles falam que a nossa casa ela não é só de caridade mediúnica, porque eles falam que a caridade mediúnica ela tem que ser dividida com eles. E a caridade levando o consolo, né, aos outros de uma forma diferente é a nossa caridade. Isso aqui está sendo a minha interpretação imediata, que eu tenho certeza que a Anne deve estar assim amando o que eu estou falando. Mas então, quando nós falamos a respeito dessa mudança de comportamento, nós estamos falando sim de nós nos tornarmos os trabalhadores da última hora, e nós estamos falando sim sobre mudanças de trajetórias da nossa vida. Então, o que que eu quero dizer? Bem, a partir do momento que eu começo a realizar isso, e a partir do momento que eu realmente começo a vibrar diferente, digo eu a você que acredito que nós começamos a receber o selo do Cristo. O que é receber o selo do Cristo? É você ser um desses escolhidos. E a partir do momento que você é um desses escolhidos, o que que acontece? Pelo livro das revelações, os escolhidos, eles são arrebatados, ou os escolhidos, eles não passam pelo que os ímpios passam. Então, vamos dizer que esses trabalhadores da última hora, que ainda precisam aprender muita coisa, mas estão com a sua vibração e energia modificada, de repente eles podem ser, por favor, não riam do que eu vou falar, mas talvez eles possam ser os primeiros a morrer. Por quê? Porque sendo os primeiros a morrer, a gente não tem que viver tudo que vai acontecer, que muitas vezes, gente, isso é uma bênção. Porque pensa bem, vamos lá, o que é pior? Vamos lá, vamos lembrar desses filmes de ficção. O que é pior? Você morrer na hora que a bomba atômica cai, você morre, ou você viver num planeta em que não tem comida, não tem água, não tem nada para viver? Eu acho que a bênção é a gente morrer quando a bomba cai. E se for para isso, eu vou para debaixo da bomba. Eu vou ficar lá. Porque nesse momento, quem for primeiro, e se for uma pessoa que está indo porque o seu coração está mais leve, porque foi um, entre aspas, escolhido, você pode ter certeza que a espiritualidade te tira do corpo antes do sofrimento.
Então, neste momento, quando nós falamos sobre isso, nós estamos falando de bênção, sim. O problema é que nós, na matéria, nem sempre conseguimos entender bem o que seria uma bênção, porque para nós, morrer, desencarnar não é tão legal. Mas diante de uma realidade, desencarnar nesse caso é, ó, fantástico. Vocês entenderam? Acho que eu respondi, Léo. Pode fazer a pergunta. Você sabe que eu nunca tinha olhado por esse prisma, né, desse mundo apocalíptico, né? A gente vê muitos filmes, né? Era de Trevas, né? Aquela destruição, aquele negócio todo, realmente é melhor morrer antes, Adriano. Se acontecer isso, né? Vou escolher igual você, né? Bomba, cai em mim, né? Vai ficar embaixo assim, ó, procurando. Cadê a É, bomba? Cadê a bomba? né, Porque eu acho assim, e o bom que você colocou assim, ó, se a gente entende, se for o mundo só da crença materialista, né, de que a vida não continua, né? Mas para a gente vai saber o seguinte, não adiantou nada morrer, eu vou ter que voltar lá para ajudar a reconstruir, né? Então não vai adiantar nada. Mas vamos lá, pergunta. Falaram assim, as trombetas, aliás, deixa eu fazer o que você me pediu, eu vou mandar aí no seu chat aqui, porque esse texto aqui está comprido, hein? Vamos lá, para a Adriana. Pronto, foi. Vamos lá. As trombetas seriam as tragédias? Considerando que hoje o conhecimento é maior, por que Jesus não vem para descortinar esse futuro? Como uma oportunidade para a humanidade rever seus conceitos e seus objetivos. Se considerarmos os líderes religiosos como sendo apóstolos em todas as congregações, muitos desses líderes se mostram enganadores, charlatões, seres que contrariam todos os ensinamentos. Por isso não seria mais eficaz ele vir, ele, Jesus, né? Aí termina assim: acho que seria chocante para muitos, mas talvez teríamos uma reflexão com mudanças reais e profundas, e também menos estrago. eu acho essa ideia muito ingênua. Me perdoe quem fez a pergunta, mas eu vou explicar por quê e não estou ofendendo, só entendo o que eu vou dizer. Por muito tempo eu também achava que se Jesus viesse, tudo ficaria mais fácil. Mas depois de um tempo, quando eu fui ganhando um pouco mais de maturidade, eu percebi que se Jesus viesse, a gente crucificaria Jesus de novo. E se nós crucificaríamos Jesus, não adianta ele vir, né? Nós ainda exigiríamos que Jesus fizesse tudo o que ele fez e mais, porque né, o outro já tinha feito. Jesus precisava ser melhor ainda, do jeito que nós somos. Então, quando a gente fala do retorno de Jesus, olha, para nós acreditarmos em Jesus, ele teria que vir como no livro das Revelações, num cavalo maravilhoso, descendo os céus, junto com seus anjos, e aí sim a gente talvez acreditasse. Olha que muitas vezes a gente ia dizer que era o diabo, muitas pessoas, né? Iam dizer que era o diabo, se, se ai, como é que fala? Não é transmutado, né? Não é transmutado, né? Tem uma outra palavra, transfigurado de Jesus, tá? E é capaz da gente ainda sair atirando nele, os anjos, gente. Ou Que então eu ia hoje nós falar que era temos feito por. Ou eu ia falar que era inteligência artificial que fez ali, né? possível, possível. Então, quando a gente para e pensa, eu faço a seguinte pergunta para vocês: com tudo o que já aconteceu, com tantas trombetas já tendo sido tocadas, porque o símbolo da trombeta, gente, como eu disse lá no início, o símbolo da trombeta é como se fosse o aviso que estava sendo dado para toda a humanidade. A gente estava sendo avisado, nós estamos sendo avisados há muito tempo sobre as coisas que nós estamos fazendo de errado e a gente não muda.
Então, por exemplo, como foi falado antes, nós estamos sendo avisados sobre o aquecimento global. O que que nós estamos fazendo a respeito? E o aquecimento global vai trazer inúmeras consequências. Já está trazendo. Então, quantos lugares hoje eles já nem existem mais? Por quê? Porque as águas já invadiram. E assim sucessivamente. Estou colocando aqui um exemplo só. Então, quando a gente fala, se Jesus descer seria ótimo. Mas espera aí, já está se falando sobre falsos profetas há muito tempo. Lembra quando eu falei que existiram aqueles que eles foram marcados com o número da besta? Lembram disso? Quem são aqueles? Pelo livro da Revelação, aqueles são as pessoas que foram, ficaram deslumbradas com o poder que a besta dá. Então, eu vou dar um exemplo bobo. Eu sou uma pessoa que eu tenho muitas crenças. Eu acredito que se eu for para o poder, né, se eu for um político, eu vou ajudar a minha comunidade. Aí eu chego lá e todas essas crenças, quando me abanam o dinheiro para que eu me corrompa, todas essas crenças vão para o ralo, porque eu optei pelo poder, eu optei pela vida fácil. Então, essa pessoa, com o exemplo que eu estou dando, é uma pessoa que ela se deslumbrou com o poder dado pela besta. Eu estou chamando assim, gente, só porque é muito usado ali no livro, né? Mas vocês entendem o que seria a besta, né? Vocês entendem que não é nada mais, nada menos que a ideia da ignorância, né? A ideia de que existem irmãos espirituais que eles ainda vibram, eles ainda vivem nessa ignorância e eles querem mais adeptos para isso. Então, continuando, neste caso, essas pessoas que ficaram deslumbradas com aquilo que é oferecido pelos caminhos equivocados, essas pessoas seriam aquelas que possivelmente seriam as que seriam alvo dessas leis divinas. Por que alvos das leis divinas? Porque, gente, vamos lá, só para ver uma desmistificação. Existe alguém que desencarna num acidente, num desastre coletivo, sem ter um motivo, sem por acaso? Ela desencarna por acaso? Vou repetir a pergunta. Existe alguém que, num desastre coletivo, ela desencarnaria por acaso? Não. Não é isso que a gente acredita? A gente acredita que essas situações, algumas situações, ou o acaso não existe, essas pessoas, elas foram reunidas ali pelas leis universais. Por quê? Porque neste momento é o momento delas irem, é uma experiência que vai ser ótima para aquele espírito e assim sucessivamente. Então, da mesma forma que essas pessoas tiveram a incidência das leis divinas para que houvesse esse acidente na vida delas e elas pudessem aprender e elas pudessem vivenciar essa experiência, tudo na nossa vida, e eu não estou falando de fatalidade, eu só estou falando que existem algumas experiências que nós vamos ser conduzidos a elas. E que muitas vezes pode até acontecer pelo nosso livre-arbítrio, nós não vivenciarmos aquela experiência, no outro momento nós vamos vivenciar aquilo que é necessário para nós, porque o tempo ele é muito relativo. Deu para entender? Não ficou dúvida sobre o que eu acabei de falar? Tudo certo? Ok. Então, quando nós falamos sobre isso, nós estamos falando sim sobre a ideia de que as trombetas, respondendo à pergunta, as trombetas são um sinal são o reflexo de sinais dados pela vida,
sinais dados por é, por essa sequência de eventos que fomos construindo e que esses eventos eles foram pela reação da vida, pela reação da natureza, reação do universo, nós somos vivenciando. Então, essas trombetas, é essa a significação, tudo bem? E quando nós colocamos que nós temos líderes religiosos que eles agem em desconformidade com aqueles que eles dizem seguir, estes, pelo livro das revelações, eles seriam aqueles que nós poderíamos dizer que são os seguidores da besta, são aqueles que ficaram é, deslumbrados com aquilo que este demônio, essa besta, pode oferecer, e eles venderam, entre aspas, a sua alma, e no momento deste juízo final, por sua vibração em sintonia, possivelmente vivenciarão os momentos que estarão mais condizentes com o nível de necessidade de aprendizado dessas pessoas. Ficou esclarecido isso? Lembrando que como é que Deus pode aceitar esses falsos profetas que se dizem representantes dele? Ele aceita porque ele confia em suas leis perfeitas. Cada um destes líderes vai ser útil para cada um dos fiéis que eles tiverem. E estes fiéis precisarão usar do seu raciocínio e também da sua fé para poderem observar quem é e quem não é um falso profeta. Isso também faz parte do nosso crescimento. Tudo bem? Acredito que eu tenha respondido tudo, Léo. Tem pergunta? Temos. Você viu que eu mandei no seu chat aí, a pessoa foi colocando assim que a conclusão da ideia dela sobre a questão anterior? Então, se tudo o que ouvíssemos nos meios de comunicação seria a voz dele, no mesmo momento, em todo o planeta, não, não sei se eu vou entender essa conclusão, mas da forma que eu entendi, Deus não precisa falar com seus filhos através de um fenômeno. Ele não precisa falar com seus filhos através dos meios de comunicação, gente, já tem discípulo demais de Jesus e de Deus no planeta falando para os filhos de Deus. Nós temos que acreditar nos filhos de Deus. Nós temos que acreditar naqueles que estão ao nosso redor. Deus não precisa falar conosco. Entendem? O que ele precisa é que nós hoje abramos o nosso coração e nós façamos aquilo que é necessário para que nós escutemos, para que nós enxerguemos aquilo que deveria para nós já ser algo mais óbvio. E se não está mais óbvio, é porque a gente ainda está se fazendo de cego, de surdo. Por que eu falei que deveria estar mais óbvio? Porque, né, gente, já passou 2000 anos. Mas, se ainda para nós está sendo difícil, não nos condenemos por isso, só vamos na labuta de podermos compreender melhor aquilo que a vida está tentando nos mostrar. Então, na minha opinião, claro que existem aquelas pessoas que elas estão a cada momento levando para as pessoas, olha a globalização aí, olha as redes sociais. Quantas pessoas estão levando mensagens belíssimas nas redes sociais? Da mesma forma, existem aqueles que levam mensagens que não são tão belas assim e que muitas vezes são elas que recebem mais curtidas e comentários do que aquele que às vezes pede uma oração, aquele que fala algo que é belíssimo. Mas volto a dizer, cada um no seu cada um vai aproveitar o que a vida está dando a ele. E nesse momento, é isso que fará com que nós estejamos mais ou menos aptos
a estarmos debaixo da bomba ou não, né? É por aí. De novo, tem mais? Como se fosse uma coisa apocalíptica, até mais com menos estrago. Então, gente, olha, deixa eu falar uma coisa para vocês. O livro da Revelação, ele fala sobre pestes, ele fala sobre doenças, né? Epidemias, pandemias, essas coisas. Ele fala sobre isso. Vou falar uma coisa que está muito ainda novo para nós, que é o Covid, certo? Quando aconteceu o Covid, vocês concordam comigo que para quem foi, quem desencarnou na época do Covid, pelo Covid, foi o juízo final? Vocês concordam comigo? Então, para aqueles que passaram pelo Covid e que foram, neste momento, uns com muito menos sofrimento que outros, todos eles tiveram um aproveitamento enorme nesse processo. Se nós pararmos para pensar, gente, quantas pessoas elas desencarnaram sem poder ver suas famílias, com uma sensação de solidão. Então, quantas pessoas que estavam ali no hospital tiveram a oportunidade de reflexão? É horrível dizer isso. Mas se nós pararmos para pensar, o Covid, por exemplo, ele não deixou de ser uma das pestes que o livro da Revelação fala. E muitos se foram, muitas pessoas se foram, não foram poucas, muitas foram. Mas eu posso dizer uma coisa para vocês. Talvez, aí brincando ainda naquela história da bomba, talvez eu preferisse ir pelo Covid do que pela bomba. Nós não sabemos quando as coisas vão acontecer. Então, às vezes, a gente pode ter falado, nossa, foi horrível, as pessoas se foram, mas muitas pessoas foram muito bem. E foi no momento, vamos botar, tranquilo. E se foram no momento tranquilo, se de repente isso acontecesse hoje, a gente ia estar preferindo ter ido pelo Covid. Vocês concordam? Se tudo que está no livro da Revelação, todas os desastres naturais que estão ali contidos, se eles começassem hoje, a gente estaria doido. Mas isso é só para vocês entenderem que, às vezes, aquilo que parece ruim não é tão ruim assim. Às vezes, nós estamos tendo livramentos. Às vezes, nós estamos tendo presentes divinos. A gente só não sabe ainda. É a história de perder o avião que caiu. Chegando atrasado, o taxista enrolou, a gente xingou até a última geração do taxista, para depois descobrir que o avião que você ia pegar caiu. Aí você faz o quê? Descobre quem é o taxista para dar uma gratificação para ele. Mas será que a gente precisaria saber que o avião caiu para a gente saber que não existe a casa e que era melhor a gente ter perdido o avião? Às vezes é. Fala, Léo. É, essa aqui tá facinho de você responder. Mole, mole, mole. Pelo seu conhecimento, nós que estamos acima dos 50, ó, eu estou quase lá, não cheguei ainda não. Vamos passar por essas provas horríveis? Por mais que eu tenha conhecimento, eu não saberia dizer.
porque o único ser que sabe quando isso vai acontecer é Deus, segundo a Bíblia. Mas eu acho que, e porque tenho que dizer que acho que Deus já deu a dica dele para aqueles que têm que atuar no processo. Mas, segundo a Bíblia, a única pessoa que sabe quando tudo isso vai acontecer é Deus. Então, isso só significa que é com justiça e misericórdia que essas coisas vão acontecer. Pergunta, Léo. Sim, temos. Vamos lá. Necessariamente acontecerão essas provas. Existem grupos que lutam para melhorar as condições do futuro, sejam ambientais, sejam sociais, sejam políticas e até mesmo espirituais. Estamos fadados a tais provas descritas no livro das Revelações? Como eu disse antes, é, nem todos precisarão passar por aquilo que se encontra no livro das Revelações, nem todos. Mas não passar pelo que ali está descrito, e lembrem-se, gente, vou voltar a repetir, o que está descrito por João foi algo que ele tentou colocar no papel aquilo que ele viu. E tudo o que está ali descrito foi baseado no tempo que João viu. Então, vamos lá, só para vocês entenderem. É, se eu, se eu hoje fosse fazer uma projeção do que eu vou viver no meu futuro, o meu futuro, possivelmente, a probabilidade que chegará no meu futuro é A, tudo bem? A partir do momento que eu modificar algo na minha vida, esse futuro que é A pode se transformar em B, C ou D, certo? Então, o que eu quero dizer é o seguinte: a cada passo que eu dou, eu transformo o meu futuro. Existem algumas experiências que eu posso já tê-las construído, e se nesses passos que eu der, eu não modificar essas experiências, elas vão estar no meu futuro, tudo bem? Mas a cada passo que eu der, eu estarei me dando a oportunidade de vivenciar um futuro diferente, muitas vezes melhor do que aquele de meia hora atrás. Tudo bem? Ok. Da mesma forma é a coletividade. Então, vamos lá. Há 2000 anos, João, ele teve essa revelação. Foi uma revelação divina. A probabilidade da humanidade vivenciar isso é altíssima, mas também baseada no futuro que a humanidade teria naquele momento. Vocês conseguem entender o que eu estou falando? Então, há 2000 anos atrás, pela probabilidade da humanidade, pelo crescimento e tudo, o futuro que o João revelou era aquele. Se de repente a coletividade, ela, por questões várias, tomou mais consciência do que, vamos botar, surpreenderia, então esse futuro já não seria tão catastrófico como se verificou no livro da Revelação. Ah, isso é uma esperança? Claro que é, né? A esperança nossa de que nós pudéssemos ter um tipo de comportamento diferenciado, que nós tivemos mais consciência da caridade, do amor ao próximo, isso tudo é esperança, claro que é. Hoje nós temos pessoas que estão mais conscientes das necessidades ambientais, das necessidades coletivas, dos direitos individuais, tudo isso, claro,
E por que isso? Porque pessoas que vieram mais preparadas para poder enxergar essas coisas foram introduzidas entre nós para que a gente pudesse ter essa visão um pouquinho mais, sair da mesmice. Isso é um fato. Agora, mesmo essas pessoas que têm essa, vamos botar essa missão de fazer a gente pensar diferente, elas também podem mudar, podem, entre aspas, falhar em algumas questões. Então, vamos lá. Uma pessoa que ela tem amor ao meio ambiente, mas ela não tem problema nenhum de prejudicar o ser humano para poder proteger o meio ambiente. Estou falando de coisas tipo filme, tá, gente? Então, a pessoa chega, ela leva ao extremo o direito do meio ambiente e se importa muito pouco com o direito do próprio ser humano em poder sobreviver, por exemplo. Você acha que essa pessoa está condizente com o objetivo? Não. Por quê? Porque o meio ambiente não sobrevive sem o ser humano e vice-versa. Então, a pessoa não pode ser extremista, ela tem que ser uma pessoa ponderada para que tudo possa caminhar em harmonia. Estão entendendo o que eu quero dizer? Nossa, eu acho que eu vou fazer todo mundo ter pesadelo essa noite. Porque tá todo mundo com cara, uma Sabia está se descabelando. Aí eu não posso rir, senão eu tosse. Tudo bem, então? Então, não consigo dizer, nós que estamos aí com 50 anos, a probabilidade é que vivamos mais 50 anos, né? Assim, pelo nível que está acontecendo as coisas, né? Hoje a pessoa ter 100 anos não é a maioria, mas é uma possibilidade. Mas vamos dizer que a gente viva pelo menos mais 40 anos. Eu não tenho como afirmar se a pessoa pode ou não vivenciar esses momentos, mas acredito que nós possamos, nesses hoje, amanhã, depois, já construir um outro momento para a nossa vida, uma sintonia, uma vibração diferente, um abraçar das leis cristãs diferentes. E aí eu vou puxar a sardinha para o lado da N. Se nós começarmos efetivamente a vivenciar o que é a caridade na nossa casa, participar, levar, sabe? Isso também é um começo, é a gente estar agindo e vibrando na energia do amor colocada em ação. Tudo bem? Isso é porque N não está errada quando ela fala essas coisas, tá bom? Vamos lá, Léo. Ela só disse assim: muito bom, Denise, porque agora está gravado. Essa tirada não poderia ser nada, né, melhor do que a da minha mulher. Mas nós não temos mais perguntas. Não? Ok. Bem, então, como nós estávamos falando, gente, o livro da Revelação, ele é um livro bastante interessante. E vou dizer para vocês que ele tem, se nós estivermos abertos para isso, a capacidade, desculpa, estava lendo um negócio aqui. Eles têm a capacidade de trazer um pouco mais de consciência para nós daquilo que a gente poderia modificar na nossa vida. Por incrível que pareça, a gente às vezes pode fazer algumas modificações na nossa vida pelo medo. Ou seja, você lê o livro das Revelações e você começa a ter medo. Medo de tudo que está escrito ali, então você começa a agir diferente para você não ter que vivenciar aquelas experiências. Eu digo para vocês que se toda mudança que nós fizermos na nossa vida, ela for apta para que nós estejamos melhores, então se o medo for necessário, talvez a gente precisasse mesmo senti-lo um pouco.
O livro das Revelações, ele também é bastante esclarecedor. Por quê? Porque, como eu disse para vocês, ele também nos traz alguns questionamentos sobre Deus. E também nos traz esclarecimentos sobre Jesus. De uma certa forma, ele até em determinados momentos, ele pode nos confundir achando que Jesus é Deus. Mas, em outras tantas, a gente consegue enxergar de uma forma mais clara que ambos são pessoas diferentes, são seres diferentes. E no momento em que nós vemos, que é no momento em que fala dos 7 selos, que existe o trono de Deus e existem aqueles que estão ali na sala, né, no salão de Deus. E aí eles perguntam: quem é que pode abrir este documento que está com 7 selos? E todos os 24 seres que se encontram nesta sala, ou seja, que são seres mais do que angelicais, eles, com a cabeça baixa, eles não se veem capazes de poder abrir aquele documento. E pelo livro das Revelações, a gente vê que o único que foi capaz de abrir esses selos foi o Cordeiro. Desculpem. Ele foi capaz. E aí disseram, porque como ele se, entre aspas, vou botar com as minhas palavras, ele se sacrificou pela humanidade, foi lá e fez o que ele precisava fazer, ele ganhou o direito de abrir aquele documento com 7 selos. E, de uma certa forma, este documento é aquele que dizia o que iria acontecer nas 7 etapas de dores que a humanidade passaria, e aí, traduzindo, através de suas ações e escolhas, passaria em razão do que ela hoje tem como vivência. Então, Jesus, gente, quando fala que Jesus, o Cristo de Deus, ele é o governador do planeta, é porque Jesus é quem tinha o direito, segundo o livro das Revelações, de poder apresentar, abrir o momento, abrir o ciclo de cada um dos 7 períodos em que o homem vivenciaria os momentos de dor, depois viriam os avisos contundentes, e aí depois viria, né, a finalização do processo. A finalização, que ela é resumida na figura das taças, é bem a questão de ser um pouco da repetição do período das trombetas, mas, entendam, uma repetição em que sentido? Que se no momento das trombetas era para ser um aviso, então isso acontecia e atingia um número ainda pequeno de toda a humanidade. No momento na etapa das taças, aí a situação iria atingir maior número de pessoas. Ok? Seria mais ou menos isso. Bem,
Dei muitas más notícias, mas agora venho com uma boa notícia. Como tudo na vida, o bem, ele sempre sobrepujará o mal, porque vocês sabem que pela lei da física não existe o mal, existe a ausência do bem. Então é só fazer o bem que o mal não existirá. Se é desta forma, no momento em que a situação ela estiver que ela tiver sido útil e necessária para a humanidade, descerá Jesus com seus anjos, com seus soldados, e aí as coisas mudarão. Okay. As coisas. Calma, gente, que meu negócio começou a falar sozinho. Que horror. Então, as coisas, elas mudarão. E aí, aquela pergunta que foi feita, né? Seria muito mais fácil se Jesus viesse, como eu disse, só Jesus vindo a cavalo, descendo dos céus com seus anjos para a gente acreditar, né? E aí, quando Jesus ele vier, segundo o livro das Revelações, a cavalo, com seus anjos, aquela coisa toda, o mundo vai melhorar, as dores não existirão mais, as doenças não existirão mais, a felicidade reinará, as pessoas elas estarão em conformidade com os animais e tudo. Então, como eu disse, o bem sobrepujará o mal. Muitos ainda permanecerão aqui, e pelo progresso planetário, agora vamos falar de uma forma bem prática, isso acontecerá devagar, não haverá uma, um salto, né? Nosso progresso ele acontecerá devagar, nós conquistaremos, né, a regeneração. As pessoas que se encontrarão aqui vivenciarão e aprenderão a viver mais no bem. E realmente, na regeneração, existirá muito menos sofrimento. A dor ainda existirá, mas se nós já entendemos que a dor é subjetiva, para muitos de nós a dor pode ser extirpada, porque nós encararemos esses momentos de dor com muito mais esclarecimento. Então, não havendo sofrimento, a dor que antes era insuportável e demorada poderá ser muito menos intensa e com menos tempo. Então, como foi perguntado, sim, o livro das Revelações, ele fala sobre os planetas. O nosso planeta, ele passar pelas transformações e chegar a mundos muito mais felizes, né, de regeneração, mundos felizes, angelicais e tudo mais, porque esse é o nosso destino, evoluir. Agora só depende de nós saber como nós faremos isso. Tudo bem? Mas eu espero que vocês possam ter aprendido aquilo que eu quis trazer a vocês. Não foi para vocês ficarem desesperados, foi muito mais para que nós pudéssemos ter consciência de que a vida é muito sábia, ela é perfeita, que Deus é misericordioso, Ele é luz,
ele não agiria na ira, ele não agiria na vingança, ele não teria sob os seus pés irmãos espirituais que exigiriam dele a vingança, como tem no livro das Revelações, e ele não daria ouvidos a essas pessoas, porque ele sabe quem somos, ele sabe quem é cada um destes filhos dele, ele sabe que cada um destes irmãos que pediu no livro das Revelações a vingança, também já foi alguém que algum mal realizou, então não existiu injustiça na vida dessas pessoas, então elas não podem exigir vingança. Então, o que eu quero trazer para vocês, e se vocês tiverem essa curiosidade, leiam o livro das Revelações, é que apesar, mais uma vez, desculpem, mais uma vez, a Bíblia nos mostra que ela é um livro sagrado, sim, mas é um livro que necessita de nossa interpretação, segundo aquilo que nós já compreendemos sobre quem é Deus, sobre quem é Jesus, sobre o que é ser cristão, sobre o que é ser filho de Deus. Tudo bem? Posso fazer oração? Pai de amor e bondade, depois de falarmos sobre este assunto, só podemos agradecer. Agradecer porque, apesar de tudo parecer contrário a nós, sabemos que não vivenciaremos nada que não seja justo. Sabemos que todas as experiências que viveremos, nesta ou em outra vida, terá marcado em cada uma delas a sua misericórdia e justiça. E nenhum de nós receberá algo além do que merecemos. Por isso, Deus, que nós possamos, hoje, conscientes das nossas amarguras, mazelas e ignorância, que nós possamos buscar a nossa melhora, mesmo que seja de pouquinho a pouquinho, mas tendo como base o amor que sentimos por Ti, a confiança que temos pelo Seu Filho Jesus e a certeza de que, sendo filhos Seus, o Senhor jamais nos desamparará. Que a luz se faça na nossa vida todo dia. Assim seja.